Olá, a partir de agora você é nosso convidado a acompanhar uma conversa com o senador Hélio José, ele que está à frente à relatoria da CPI da Previdência, que acontece aqui no Senado Federal. Senador, muito grata pela sua presença aqui no nosso programa. Um pouquinho antes de gravar, o senhor falava de tudo o que a comissão já fez, foi bastante trabalho já até agora, né? Tânia, eu quero cumprimentar você, cumprimentar os nossos ouvintes da TV Senado e dizer que é com muita satisfação que venho aqui conversar um pouquinho com os nossos telespectadores sobre esse tema tão importante para todos nós, que é a questão da reforma da Previdência e da CPI da Previdência. Realmente temos trabalhado intensamente, com audiências públicas e reuniões todas as segundas e todas as quintas-feiras. Todas as segundas-feiras, de 14h30 até quando é necessário, e todas as quintas-feiras, de 9 da manhã até quando for necessário, a audiência pública ou a reunião, para poder estar discutindo esse assunto tão importante para os servidores públicos, para os trabalhadores da iniciativa privada, para os trabalhadores rurais, para as mulheres trabalhadoras deste país, para o nosso povo. Tânia, já estamos na 22ª reunião de audiência pública. Esse é o meio, começo ou o fim do nosso trabalho? Estamos mais ou menos chegando ao meio do trabalho, falo para você. Já ouvimos sem números de pessoas. Começamos ouvindo, inclusive, os representantes dos trabalhadores nessa área, os técnicos do Tesouro Nacional, ouvindo o Simprofaz, que é o Sindicato dos Procuradores da Fazenda, ouvindo o Sindifisco, que é o Sindicato do Fisco, ouvindo a ANFIP, que é a Associação dos Auditores Fiscais, né? E ouvindo o SINAIT, que é o Sindicato dos Auditores do Trabalho. Depois prosseguimos ouvindo o governo, ouvimos setores do governo como a Secretaria do Tesouro Nacional, a AGU, ouvimos o IBGE, ouvimos, né, a SOF, a Secretaria de Orçamento e Finanças, né? Ouvimos uma série de órgãos, ouvimos juízes, ouvimos procuradores, ouvimos a sociedade civil via seus estudiosos, como professores, catedráticos, ouvimos também técnicos atuários sobre as questões dos números, porque, Tânia, lamentavelmente, a proposta de reforma, de PEC, que está no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, parece ser uma coisa primária, que ela desrespeita totalmente a Constituição brasileira, fazendo soma de contas que são impossíveis constitucionalmente, já podemos detectar isso. Quer dizer que na metade dos trabalhos o senhor já percebe que a conta é um pouco diferente do que está... Bem diferente da colocada, Tânia. Olha, fizeram uma série de somas que não são constitucionais para forçarem um déficit que não existe na Previdência Social, tá certo? Onde as contas são maquiadas e direcionadas para questões equivocadas. Como, por exemplo, senador, o senhor pode? Por exemplo, posso citar para você. Para a gente, só para a gente entender melhor que é árido, né? A Associação Nacional dos Auditores Fiscais comprova que a Seguridade Social, e é bom para o nosso público entender o que é Seguridade Social. Seguridade Social é uma conta que é composta de 3 contas. Uma conta dessas 3 contas é a Previdência Social, que é o que nós estamos falando. A outra conta é a Assistência Social, que trata da LOAS, as pessoas deficientes que têm aquela aposentadoria depois dos 70, ou o recurso, quando a pessoa constata uma deficiência permanente, para a mantença da pessoa. E a saúde, que é o SUS e coisa e tal. Então, essa conta única, que é a conta da Seguridade Social. A ANFIP, a Associação Nacional dos Auditores Fiscais, comprova que ela é superavitária em volta de 11,8 bilhões, tá certo? O governo maquiou, fez uma série de jogo de conta para tentar colocar uma coisa que nós temos constatado na CPI não ser real, um déficit na Previdência na ordem de 158 bilhões de dólares, de reais, o que não condiz com a verdade. A gente tem visto que está sendo desconsiderado uma série de contas, tipo, por exemplo, o COFINS, a CSL, tipo outros encargos, outras contas, loterias e prognósticos, que fazem parte da conta da Previdência Social, que não está sendo contada. Ou seja, outras fontes de recursos que compõem a Previdência, a conta da Seguridade Social. 3 modalidades não estão sendo contabilizadas, Exatamente. Entendi. E além de não estar sendo contabilizada, Tânia,
o servidor público, que é o nosso caso, eu e você, que são servidores públicos concursados, nós temos um regime próprio da Previdência Social, o RPPS, que é o que rege as nossas contas e que nós já tivemos a reforma da Previdência feita em 2003, 2012 e 2014, onde hoje não existe mais paridade, todos os servidores públicos que entram têm que entrar no sistema da Previdência, da Previc, né, para poder ter sua aposentadoria no final com um complemento. Todos hoje os servidores públicos que entram no serviço público são aposentados conforme todas as pessoas da iniciativa privada e querem utilizar nós, servidores públicos, como bode expiatório, desfazendo tudo o que foi feito anteriormente, os acordos feitos com os servidores públicos, tentando somar uma conta que não pode somar com a outra, que a Constituição proíbe, que diz que a conta do regime próprio da Previdência é uma, a conta do regime geral da Previdência, que é do geral de todos os trabalhadores da iniciativa privada, é outra, tá certo? Isso tudo para forçar um déficit. E a proposta de reforma agora pretende uma unificação dessas duas contas que o senhor acabou de falar. Para poder forçar o déficit e querer justificar o injustificável. Outra questão. Você sabe que os militares que fazem um serviço excepcional é uma questão de Estado. E os militares, a Constituição prevê que ele seja pago todas as suas questões fiscais pela questão do orçamento da União, que ele não pode ser somado à questão previdenciária da assistência social. Então seria mais uma conta que está sendo somada para forçar um falso déficit. Então tudo isso a gente está comprovando nessa CPI da Previdência, o que nós, inclusive essa proposta de PEC que está na Câmara dos Deputados, que não fora submetida ao Conselho Nacional da Previdência Social, por isso que eu creio de tanto equívoco. Então nós, na CPI, temos um compromisso, Tânia, todos os 12 senadores que fazem parte da CPI, é o compromisso com a verdade, apurar a verdade, desnudar o caixa preta dessa questão da reforma da Previdência, mostrar para o Brasil inteiro a realidade dos números. Por isso é que nós, inclusive, constituímos subcomissões especificamente para debruçar sobre as questões demográficas, sobre as questões dos cálculos numéricos, e demonstrar o que eu estou colocando aqui. De fatos reais que a conta não bate e que a conta não é constitucional e que a população brasileira está sendo enganada com essa questão. Então, perguntas para o senhor. Estratégia. Nós ainda temos pelo menos mais um mesmo tanto de tempo, vão ser o quê? 45 dias? Mais os 45 dias que nós estamos prorrogando agora a CPI. Tá certo? Então, até mais ou menos lá para o mês de novembro, dezembro, a gente deve estar concluindo o nosso relatório final da CPI. Como é que isso casa com a reforma que está andando? No momento nem está andando, está parada ainda na comissão temática na Câmara dos Deputados, ela ainda tem que passar pelo crivo do próprio plenário daquela casa antes de vir para o Senado. Claro. Né? Em 2 votações, porque é PEC, não é isso? Perfeito. De quórum qualificado. Mas e a estratégia desse resultado do trabalho do senhor? Como uma coisa se articula com a outra? Pois é, a gente tem procurado fazer dentro da melhor forma possível. Você vê, o trabalho é intenso. Foram já 22 audiências públicas, né? Temos trabalhado incessantemente. O trabalho é bem técnico, para um calendário. Essas contas o trabalho todas, é técnico, porque nós temos que apurar, comprovar com A e B, tá certo? Cotejar quadros e posições, porque nós, inclusive, vamos fazer acariações para poder deixar claro tudo isso que a gente está dizendo, entre técnicos de governo, órgãos de governo, sindicato de governo, para ficar claro tudo isso que a gente está falando, porque eu e o senador Paulo Paim, que é o presidente da CPI, nós não somos donos de verdade nenhuma, nós estamos fazendo um trabalho técnico, inclusive dando as respostas formuladas para as pessoas responderem por escrito, que todo mundo é responsável por que está sendo colocado, tudo está devidamente documentado, para que a gente possa, ao final, mostrar uma posição propositiva ao governo e à sociedade brasileira, porque não é possível, a gente tem constatado, que tem grupos, tipo, por exemplo, os empresários do ramo de frigoríficos, os empresários do ramo financeiro, do ramo de educação e outros, que não pagam a Previdência Social, que o déficit desse povo supera 400 bilhões, ou seja, muito maior do que o propalado déficit da Previdência, tá certo? Entendi. E que demora mais de 20 anos para pagar suas contas, isso não pode permanecer como está. Então, nós temos trabalhado para melhorar isso. Então, o senhor acha que a CPI vai apresentar um novo modelo de gestão? Mais do que uma reforma, seria uma sugestão de modelo de gestão? Além de apresentar um novo modelo de gestão
sugestões para que o governo possa apresentar leis, inclusive, que modifiquem a atual legislação, para que seja mais ágil a cobrança dos empresários, que são os grandes devedores da Previdência, que não pagam as suas contas, que preferem recorrer na justiça e ficar protelando dívida para que ela possa ser prescrita ou para que ela possa decair. Então isso tem que acabar. Nós temos que parar com essa situação de permitir o jeitinho e depois querer tomar de quem? Tomar do mais fraco, que é o pobre do trabalhador, que obrigatoriamente tem que ser descontado no contra-cheque o seu INSS todo mês, tanto do servidor público, que somos nós, quanto do trabalhador da iniciativa privada, quanto dos aposentados, todo mundo é descontado no contra-cheque. Agora, o empresário não, ele joga para as calendas e vai para a justiça e vai protelando, fazendo refis ali, refis acolá, refis 1, refis 2, refis 3, e não paga as suas contas e depois quer estourar na cabeça do pobre do trabalhador. O senhor acredita, então, que o cerne do problema, o núcleo principal do problema está aí, a raiz do problema é essa? Essa é uma das raízes do problema. Essa a má é uma gestão, das raízes. a péssima gestão, que nós, inclusive, vamos estar indicando formas, contabilidades errôneas, soma de contas que não podem ser somadas, tá certo? Utilização de PNADs, né? Chega a situação primária de utilizar a PNAD, que faz o cálculo etário das pessoas, a pior possível, que é de 2009, tendo a de 2015 para poder utilizar, e tendo a de 2016 para utilizar, que são mais recentes e mais atualizadas, entendeu? Entendi. Fazendo previsões totalmente falsas e somando erros para o futuro, para poder forçar um déficit inexistente. Tudo isso, sabe por quê? Para atender os interesses financeiros de privatizar a Previdência Pública do Brasil e enriquecer mais ainda o sistema financeiro e deixar o povo brasileiro na situação que se encontra. Lamentavelmente. Senador, nosso tempo infelizmente se esgota, mas o senhor sabe, o programa Argumento está sempre aqui. Claro. Conforme o seu trabalho for evoluindo e o senhor quiser voltar e dar notícias, nós estamos aqui esperando o senhor. Com certeza. Na próxima segunda, estamos retomando os trabalhos com a nossa primeira audiência pública depois do recesso. No dia 17, inclusive, Tânia, vai ter uma audiência pública importantíssima, que vai ser com a presença do Rachid, secretário da Receita Federal, com a presença do presidente do INSS, Leonardo Gadelha, com a presença do presidente da Secretaria do Complementar da Previdência, Marcelo Caetano, e com a presença do presidente da Previc, no próximo dia 17, às 9 horas da manhã. Muito obrigado a você, muito obrigado à TV Senado, e nós estamos sempre às ordens para estar conversando e contribuindo. Senador, então vou encerrar, tendo você como testemunha, que tal dia 17 à tarde, depois dessa audiência pública, o senhor falar conosco? Com todo prazer, com toda Então, nós estamos aguardando o senhor aqui dia 17. Obrigado. Muito grata pela sua presença, muito grata pela sua atenção. Não se esqueça que você é convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado. Para isso, você tem ligação gratuita 0800 61 2211 e que também é possível rever esse e outros dos nossos programas por endereço eletrônico senado.leg.br/tv. Até a próxima.